A longevidade é cada vez mais presente nos dias atuais. Mas será que isso é um prêmio ou é um castigo? Você está preparado para envelhecer bem e com sabedoria? O sexo na fase de maturidade da vida está acabado mesmo? Alguns sinais de envelhecimento, como a falta de energia e de atividades produtivas, estão te deixando depressivo? Se o seu corpo já não é mais o mesmo, como vai lidar com essa realidade inevitável? O distanciamento social e até familiar no envelhecimento estão te trazendo solidão? É possível estar bem mesmo após os 60, 70 ou mais anos? E o que indicaria isso? Olha, essas provocações geram seguramente muitas reflexões, mas aqui nós estamos para tratar um pouquinho desse assunto, não é, Dátoli? Sim, meu caro, nós estamos hoje trazendo aqui para a mesa, né, o foco desse nosso bate-papo, começando uma série de podcasts que a gente pretende desenvolver para abordando aí o tema da longevidade com as suas variáveis, envelhecimento saudável, aposentadoria, saúde, qualidade de vida na maturidade. É isso que a gente se propõe a discutir, trazer aqui com um pouco da nossa bagagem, interesse, curiosidade, pesquisas, etc. E a gente tentar contribuir. Esse é o nosso propósito e por isso nós estamos motivados para essa conversa, né, Arnaldo? Muito bem. Mas quem somos nós, afinal? Pois é. Bom, eu sou uma pessoa que se debruçou sobre essa temática, né, uma temática abrangente e, de certa forma, complexa, mas muito interessante, que fala diretamente hoje a quase todo mundo. A longevidade é um fato, está aí, as pessoas estão vivendo mais, e eu, quando me dei conta de que ia entrar num ciclo de aposentadoria, a idade eu já estava legalmente me enquadrando no status de idoso, porque aqui no Brasil, a partir de 60 anos, a gente é considerado idoso, e eu digo, bom, eu preciso estar bem preparado, me sentir bem, ser ativo. Eu quero aproveitar esse prêmio da longevidade, mas eu preciso cumprir uma série de requisitos que eu senti que precisava realmente me debruçar, e depois disso, eu digo, poxa, eu quero dar alguma contribuição em cima de tudo que eu vi, que eu achei, que eu incorporei para mim também, trouxe para mim, que eu achei muito positivo. Eu digo, como é que a gente faz isso? Aí comecei uma série de atuações e a gente vai depois explorando aí, mas você sabe, eu lancei livros sobre o tema e tenho um blog, escrevo muito sobre isso, faço palestras também, entre alguns temas que eu gosto, mas esse é um tema que me é muito caro e eu quero compartilhar assim, bem aberto, com muita disposição, energia, como é que a gente pode ajudar outras pessoas também a se interessar e criar uma consciência maior sobre esse envelhecimento saudável que vale a pena, não é isso, Arnaldo? Perfeito. E você, fala um pouco sobre você também, sua trajetória, né? Bem, eu tenho uma trajetória assim longa no serviço público, me aposentei e já há uns 15 anos eu já venho me preparando para uma segunda atividade. E essa segunda atividade eu fiz alguns cursos e passei a ser um psicoterapeuta, atendo em clínicas, o que, aliás, me dá muito material para que não só essa vivência do envelhecimento e da longevidade, mas também de vida mesmo, né? Eu escrevi também 3 livros, um deles, Sherlock Holmes, agora é psicoterapeuta, que tem lá também alguma pitada de envelhecimento, né? Sim. Mas é um tema que eu estou vivenciando, estou enfrentando da maneira mais, vamos dizer assim, saudável que eu consigo, sabe? E tenho obtido, na minha maneira de ver, bastante sucesso. Pois é, então essa é a nossa proposta, né? Por isso nós conversamos aqui, temos um nível de amizade que vem desde a nossa atividade profissional, né? Na nossa carreira de servidor público, mas depois seguiu por aí, né? E temos uma amizade, e por isso nos afinamos bem, né? Com esses temas que, de certa forma, trazem algumas provocações, inquietações, incertezas, às vezes dúvidas. A aposentadoria, por exemplo, tem algumas coisas a serem descortinadas aí, que às vezes amedrontam, né? E a gente vem se debruçando, né? Você, Com certeza. nos seus... Como é que esse envelhecimento chegou para você? Me conta. Pois é.
eu me dei conta quando realmente comecei a me ensaiar, que queria me aposentar, eu me dei conta de que algumas variáveis eu precisava compreender melhor. Comecei a ter alguns receios e senti que, em termos de autoconhecimento, por exemplo, formulação de propósito de vida, algumas ideias de objetivos mais fortes que me motivassem, etc. Eu vi que eu precisava trabalhar melhor isso, e por um lado. E por outro lado, eu também observei que muitos colegas, muitas pessoas que foram muito bem-sucedidas na carreira e tal, quando entraram no processo de aposentadoria, não se deram bem, né? E tiveram frustrações, e às vezes eu presenciei de forma muito sentida até, colegas que adoeceram muito seriamente, e alguns outros até que tiveram morte precoce, exatamente porque não estavam preparados, e foi um baque muito grande, deixarem uma vida normal de rotina, etc., de relacionamento, como tinha, né? Quando você está na ativa, e essas pessoas então não viram. A gente já viu isso por aí também, até em filme, etc. Então, o fato essas duas variáveis me fizeram a minha ficha cair. Aí eu fui mergulhar no assunto, comecei a realmente me preparar. O autoconhecimento foi uma coisa que eu fui buscar primeiramente logo e tal, e comecei a entrar. Eu entrei em meditação, né, para saber quais os tipos de meditação, o que é que eu podia fazer, o que é que a meditação podia me trazer de benefício e tal. E a partir daí aí entrando na questão do planejamento de vida, como é que eu preparava um bom projeto de vida e tal. Então foi uma conjugação de ideias a partir de observações e de preocupações que eu tinha, e a partir disso eu fui adquirindo uma experiência, uma boa vivência, um conhecimento. Hoje eu me sinto realmente tranquilo. Acho que valeu a pena ter me esforçado um pouco para quebrar essas lacunas, né, que eu tinha. E assim é o meu propósito desde então. Aí eu já venho nisso há mais de 10 anos, tentando contribuir com outras pessoas, para que a gente possa passar isso de alguma forma. E é por isso que a gente está aqui, né? Não é isso? Perfeito. É isso aí. Não sei a sua experiência também em relação ao tema. Como é que chegou para você, né? Na verdade, o envelhecimento para mim chegou de duas formas, né? A primeira na clínica, e de uma forma coincidente ou sincrônica, né? Comecei a receber muitas pessoas a partir de 40, 50, 60 e até mais anos, e com questões muito típicas da mudança de idade, né? Do envelhecimento. Seja a ansiedade, seja a questão depressiva, que você sabe que depressão é hoje uma das questões mais sérias que existem, né, no mundo moderno, né? Dizem até que é o mal do século. Sim. E questões até de medo da morte. E isso tem gerado, assim, uma ansiedade enorme, por conta de que as pessoas, na verdade, não estão muito preparadas, especialmente quando elas não têm uma conexão espiritual, né? Independentemente da religião, não tem uma conexão espiritual, uma aceitação e tal. Eu gosto de dizer que o envelhecimento, na verdade, a própria vida é como se fosse uma viagem de avião, em que a gente decola, a gente está na construção da nossa vida, a gente casa, tem filhos, constrói algum patrimônio e tal, mas chega uma hora que começa a ter sinais, né? É como aquela hora em que o comandante começa a diminuir a potência das turbinas e você começa a sentir que já não é o mesmo, né? Tem que recolher o lixo, tem que começar a fazer, apertar os cintos, daqui a pouco desce o trem de pouso, tem uma certa turbulência. É isso, a nossa vida começa a ter sinais de que a gente precisa ter alguma mudança. A saúde não é a mesma, a gente dorme não tão bem, a gente passa a ter quase que vamos dizer assim, a gente sobe escada, só sobe escada hoje segurando o corrimão, porque fico com medo de desequilibrar, né? Eu sei que, embora eu faça exercício e tal, mas já não tem a mesma condição física. A realidade do envelhecimento está aí, é inexorável, né? Agora, cada um tem que buscar realmente essa inteligência, esses mecanismos para ir contornando e fazendo uma boa administração
do processo de envelhecimento, né? Antes da gente seguir, porque nós temos esse papo aqui, a gente ainda vai seguir conversando mais um pouco. Aí, toda maneira, é dizer para quem está acompanhando a gente que nós vamos trazer, como é um ciclo, né? Conforme, né, falamos aqui, o ciclo de encontros, né, de bate-papos. Isso aí é bate-papo, mas não seremos só nós dois, entendeu? A gente vai buscar contribuições boas, né, de profissionais, de pessoas que tenham conteúdo, né, que possam agregar, trazer, não só para animar mais, mas como para dar respostas precisas, bacanas, né? Então, que ajudem a gente aqui nesse processo, não é isso? A gente vai fazer esse enriquecimento. Vamos enriquecer esse nosso debate com gente que tem experiência, gente na área de medicina, na área da psicologia e de outras experiências voltadas para ampliar a consciência desse momento, que é um momento muito importante que cada um de nós vai ultrapassar, a não ser que a gente morra antes, que ninguém quer, né? Exato. Então, a gente vai chegar a um momento em que certos valores que a gente expressava lá atrás, coisas que a gente entendia que eram importantes, né? Especialmente nesse mundo de hoje, juventude, beleza, que a gente já não tem mais, evidentemente. Então, isso tudo nos faz a necessidade de reconstruir valores, né? Reformatar um pouco coisas que nos davam prazer no passado, agora já não dão mais. Exato. Né? Algumas amizades a gente vai ter que, evidentemente, ter uma reaproximação com outras e deixar aquelas são pessoas importantes e tal, mas que não fazem mais sentido. Quem não gosta de churrasco, não adianta passar o domingão num churrascão só para ter socialização, né? Exato. Nessa fase da vida a gente realmente muda mesmo. Você já não quer mais muita confusão, não quer mais muito barulho. Então, determinados hábitos a gente vai mudando, vai adaptando. Mas eu acho que isso aqui é bonito também, né? A dinâmica da vida, da gente ir se adaptando, fazendo as adequações, né? Porque tudo muda, né? Está tudo em movimento e tudo precisa ser adequado, né? Até a própria, como você disse, até a próprio referencial dos valores, ele é dinâmico, né? Os valores são dinâmicos também. De acordo com a circunstância, de acordo com o que te dá sentido naquele período, qual é o seu grande desafio, o seu grande propósito, etc., né? Então, é isso mesmo. Eu até queria puxar, agora, Arnaldo, eu já mencionei ali a questão do autoconhecimento, que é fundamental, a gente sabe muito bem. Eu queria te perguntar, então, como é que você vê a importância do autoconhecimento para esse processo agora de quem vai chegando na idade mais avançada, para quem tem uma aposentadoria e tal, como é que você vê essa importância? E já complementando, buscando uma complementação aí a isso, como é que você vê também essa questão que se fala por aí, a importância de ter um propósito, a importância de se viver por um sentido e tal. Então, como é que você poderia dar a sua visão aqui? A gente vai conversando um pouco sobre essa parte que é um fator absolutamente importante para mim. Sem dúvida. Isso, para mim, eu até sou suspeito para falar, porque eu tenho como meta pessoal e também em alguns grupos de autoconhecimento que eu facilito, exatamente trabalhar o autoconhecimento. Para mim, é algo que é indissociável. Ou seja, a gente precisa entender que a gente precisa ampliar nossa consciência. Chega um momento que aquilo que no passado fazia sentido, hoje já não faz mais. A nossa autoimagem idealizada, aquilo que de alguma forma a gente veio, vamos dizer assim, tem até um certo de máscara também, né, que a gente vinha fazendo ao longo do tempo, né, e que nos ajudou muito a chegar até aqui. Mas chega uma hora que a gente tem que tirar um pouco a máscara, ficar mais autêntico, verdadeiro, né? Sócrates dizia o quê? Conheça-te a ti mesmo, né? Ou seja, para que conhecer a ti mesmo? Já tem até um outro filósofo lá, também na época da Grécia, Píndaro, que dizia o seguinte: torna-te aquilo que tu és. Ou seja, a gente tem que ser aquilo que a gente é, na verdade. Que a gente não vai conseguir ser feliz sendo outra pessoa. Exato.
A gente tem que ser, dentro da nossa condição, dos nossos talentos e tal, a gente fazer o nosso melhor. E aí é que faz a diferença no mundo. Não necessariamente um projeto espetaculoso, algo extraordinário, mas a gente sentindo que está deixando um legado, algo que faz sentido na nossa vida, faz sentido para outras pessoas, né? Então, o autoconhecimento, para mim, é algo indispensável. Não necessariamente fazendo um processo mais formal, ou de curso, ou terapia. Não, cada um tem a sua história. Sim. Mas se envolvendo... Se debruçar, né? Se debruçar nisso, que sem isso a gente não consegue ter uma evolução pessoal e começa a chegar nessa fase da vida, começa a dar um certo tristeza, começa a dar uma certa vazio existencial, como se não tivesse valido a pena tudo que você fez na vida, né? É muito comum. Na clínica, então, as pessoas chegam com medo da morte. Olha só, medo da morte é algo que passa a ser tema principal de muitas pessoas que passaram dos 60, 70 anos. Uhum. E por que tem esse medo da morte? Porque, de certa forma, eles não fizeram uma espécie de um dever de casa, né? Um preparatório para isso, né? Não fizeram um trabalho de resolvendo as pendências emocionais, perdoando, sendo compassivo com os outros e consigo mesmo, né? Entendendo que conseguiu fazer a conexão espiritual, que isso ajuda demais para fazer essa transição, não é? Para essa preparação, não é isso? Exatamente. Mas eu queria mas vamos seguir aqui mais ainda um pouco, porque eu acho que esse assunto é tão amplo, mas é tão importante, tá? Só para servir de referência, quando eu escrevi o livro, né? Que eu lá tratei de nove fatores, o livro que está aqui até botei aqui em cima. Pois recomendo, não só porque você é meu amigo, mas porque tem muito conteúdo de verdade, viu? Tá bom, Arnaldo, muito obrigado. Mas eu só para mencionar, então, não por acaso, o primeiro fator que eu trato quando se deve estruturar um projeto para o processo de envelhecimento, aí vem a aposentadoria, etc. Então, o primeiro fator é autoconhecimento e espiritualidade. Eu trabalho isso lá. E dentro desse contexto, porque aí quando a gente fala de autoconhecimento, você sabe mais do que eu, o campo é muito grande, né? Você vem todo conhecer a personalidade, verificar suas fraquezas, etc. E entram as questões das implicações diversas, as crenças, as coisas, né, que a gente tem positivas e negativas, os medos, etc. E como uma variável fundamental, isso aí a gente tem observado ao longo do tempo, a gente já vem, isso desde filósofos, etc. A gente sabe que é fundamental a pessoa identificar a sua mola propulsora de mobilização, ou seja, o fator motivador principal, ou seja, eu estou aqui para quê? O que é que está dependendo de... O que é que me busca, né? Eu vim aqui com que encomenda, etc. A pessoa, basicamente, tentar identificar isso, que a gente chama a sua missão de vida, seu propósito, etc., né? No japonês, o Ikigai, né? Que vem lá, e me faz até remeter ao famoso psiquiatra Viktor Frankl, né? E o seu best-seller famoso Em Busca de Sentido, né, que ele, depois nos campos de concentração e tal, apesar daquele sofrimento, aquele inferno todo que ele teve que vivenciar, mas ele pôde dali extrair, né, a partir das observações, né, que ele fazia, olhando que as pessoas que encontraram a força suficiente, tiveram a resiliência para sair daquilo e não morrer, não se entregar e continuar vivo lá para frente, eram as pessoas que identificavam que tinha alguma coisa lá para frente, esperando. Tinha algum propósito lá para frente, algum sentido e tal. Então, é fundamental que as pessoas pensem sobre isso, até porque o que eu tenho visto aí em várias tomadas diferentes é que as pessoas que têm uma identificação de missão, estão vivendo para causas, principalmente causas boas, causas positivas, e especialmente quando envolve ainda questões sociais, humanitárias, etc., essas pessoas têm um nível de motivação fabuloso e, consequentemente, essas pessoas acabam tendo mais saúde e vivendo mais. Quer dizer, essa coisa é incrível, né? Que até os próprios trabalhos voluntários, tem várias pesquisas nos Estados Unidos mostrando isso, a correlação de atividade voluntária com saúde e longevidade, quer dizer, uma coisa assim. Então, é importante que as pessoas, e eu acho que o nosso bate-papo tem muito esse propósito, né, da gente tentar fazer com que as pessoas reflitam, né, sobre isso, essas coisas que são fundamentais, não é não? Dato, olha só,
Eu até trouxe aqui dois instrumentos, vamos chamar assim, né? Uma ampulheta que fala sobre o tempo e que o nosso tempo de vida ele é naturalmente limitado, né? Nossa passagem aqui é um breve respiro entre duas eternidades, aquela que veio antes e aquela que virá depois. É muito breve. E é como se a gente tivesse uma ampulheta em que a gente tivesse um tempo que nos deu, sei lá, quem a gente acredita, Deus, o universo, a existência e tal. E o Sêneca, por exemplo, que era um filósofo estoico lá da época de Roma, ele dizia o seguinte, que o problema não é que a gente tem pouco tempo de vida, não. O problema é que a gente desperdiça tempo. Né? Ele tem um livro chamado Sobre a Brevidade da Vida. A gente desperdiça muito tempo. E para não desperdiçar tempo, há outro aparelho aqui, que é uma bússola, né? Inventada pelos chineses. Claro. E o que é a bússola? Diz qual é o norte. E qual é o norte? É o propósito, é o sentido da nossa vida. Se a gente não tem o norte, a gente fica solto, só querendo, sei lá, os nossos prazeres, as nossas compensações, mas a nossa vida fica muito solta, vazia. Então, eu acho que esses dois instrumentos aqui simbolizam a grande necessidade que nós temos de dar uma orientação para a nossa vida, especialmente a partir dos 40, 50 anos. O tempo vai acabar, a gente vai morrer e a gente precisa saber o que é fundamental, que é o norte. O sentido da vida. É verdade. Eu acredito muito nisso. Inclusive, eu acho que, de fato, a motivação que é a motivação, ela vem de dentro, né? Uhum. A motivação, ninguém dá motivação para o outro, né? A motivação tem que ser intrínseca e tal. E ela vem muito mais consistentemente para quem encontra esse ideal de viver e tal. E as pessoas estão aí, por exemplo, a psicologia positiva, e tal, tem ajudado muito nessa compreensão, no sentido que as pessoas têm que procurar direcionar sua análise de vida, seu modelo de vida, seu projeto de vida e tal, para aquelas coisas que são mais fáceis, que você mais gosta, né? Então não precisa complicar. Tem gente que quer ficar se debatendo, se debruçando sobre coisas que tem dificuldade, que não são seus pontos fortes, né? São pontos fracos exatamente. E a psicologia positiva tem orientado muito isso. Eu tenho ouvido vários depoimentos no sentido de que, poxa, identifique um propósito, identifique algo que você quer fazer, que você goste efetivamente, que te dê prazer, que te dê satisfação. Isso vai ajudar. Isso vai te fazer a motivação. Aquela história, gente, tem que ter um motivo para levantar da cama todo dia, tá bem para cada dia, agradecer o dia e dizer, pô, eu vou fazer um bocado de coisa legal, não é isso? Então, pô, essas coisas se casam muito, né? Uma coisa muito de lógica. Eu entendo e concordo com isso, mas eu tenho também, até pela minha formação, uma preocupação muito grande com relação àquele lado sombrio que nós temos, né? Os nossos medos, a nossa obstinação, a nossa vaidade, o nosso orgulho. Então, para chegar no lado positivo, é importante que a gente faça uma limpeza, uma purificação também desse lado. Porque senão o nosso inconsciente, que você sabe que responde por 80%, 90% do que nós somos, né? Que está ali, né? E as nossas decisões, no fundo, são muito pautadas pelo inconsciente. Então, se a gente não traz isso à tona e trabalha isso, a gente acaba ficando meio escravo e vem de uma maneira compulsiva, né? Não, tá certo. A terapia tem muito dessa função. Claro. É fazer uma limpeza e uma purificação de forma que a gente não consiga passar essa fase, lembrando que nós precisamos, para purificar, precisamos também ter um momento de uma certa não, é claro, tristeza, uma certa... Porque a tristeza, diferentemente da alegria, é interessante, porque a tristeza ela é para dentro, a alegria é para fora. E as duas são importantes, mas a gente hoje fica muito voltado para a alegria, para os prazeres, o hedonista, que também é tudo muito bom, né? Mas e a parte da tristeza? E aquela parte que nos traz alguma lição, que precisa de ser vista e tal, né? Então, se a gente não faz isso, na hora que a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente acaba não... Sim. Dormindo direito, porque alguma coisa não foi resolvida, né? Não, você está certo, claro. Precisa mesmo, é fundamental. Até porque não dá para viver somente todo mundo padrão rede social, né? Que aí só vai mostrar a coisa beleza. Muito fantasioso, né? Mas
O fato é isso, essas coisas precisam ser refletidas, cada um buscar ajuda, e para essa coisa de buscar, de encontrar o propósito, o sentido e tal, existem técnicas, existem profissionais que ajudam isso e tal. Eu acho que se a pessoa tem dificuldade, não está conseguindo descortinar isso sozinho, busque ajuda. Tá? Buscar ajuda porque é importante, porque precisa avançar nisso, né? Quem conseguir avançar, a pessoa que tem a felicidade de identificar um bom propósito, aquilo que efetivamente lhe motive, né? Essa pessoa é uma felizada, né? Essa pessoa já passou do meio caminho andado, né, não? Com certeza. Envelhecer e amadurecer são a mesma coisa? Pois é. O que você acha? Não, Eu não, tenho não. uma ideia sobre isso. Pois é. Acho que eu já quero dizer logo o seguinte: idade não significa maturidade. Então, a idade avançada não significa maturidade, né? Isso aí pode ser verdadeiro, mas pode ser falso, então. Exatamente. Que envelhecimento tem a ver com a passagem do tempo, né? Que é o tempo cronológico. Mas, além do tempo cronológico, tem o tempo biológico, dependendo de como que o nosso corpo foi tratado ao longo da nossa vida, e também a nossa herança que a gente teve, né? Dos nossos ancestrais, mas também a parte emocional, que é o tempo psicológico, né? Vamos chamar assim, a idade psicológica. Essa sim que, sobretudo nessa última fase da vida, ela se torna muito, muito relevante, porque aí é que nós vamos poder fazer a transição para a passagem de uma maneira mais leve, apaziguada, a gente fazendo talvez uma coisa que é muito importante, a gente fazer uma espécie de limpeza das nossas pendências emocionais, como eu falei agora há pouco. Que pendências emocionais? Você tem alguém da família que a gente brigou lá atrás e tal, por que não, de repente, conciliar? Até pode ser que a pessoa esteja já falecida, faça um ritual imaginário de maneira tal a fazer uma reconstituição, um pedido de perdão, seja compassivo. Importante isso. Com os outros e consigo mesmo, né? Muito importante. Ou seja, se você olha para a sua trajetória de vida e acredita que essa trajetória de vida foi uma trajetória fracassada, cheia de senões, arrependimentos, pode ter certeza que você não está pronto para a passagem. Agora, se você olha e fala, foi o que eu consegui fazer, foi o melhor, eu tive sucessos, conquistas, alguns fracassos, mas esses fracassos me trouxeram aprendizado. Ótimo, aí sim eu estarei num momento muito mais em paz, para usufruir das coisas que vêm nessa fase de vida e tem as suas dificuldades. Também não podemos dourar a pílula como se a terceira idade fosse algo maravilhoso. Claro que não, tem os seus perrengues. Claro. Acorda de madrugada para fazer xixi 2 vezes. Né? Não, a gente gosta de tomar uma caipirinha de vez em quando, se toma a segunda, pronto. Passa o final de semana todo complicado. Então, são coisas inevitáveis. Fora se não tiver doenças mais sérias e tal que possam aparecer. Mas enquanto a gente tiver vida, vamos usufruir dela da melhor forma possível. Exato. E até tem uma questão aí que até puxa dentro dessa linha que você estava falando, lá, uma questão, por exemplo, a aposentadoria. É tempo de o quê? Priorizar o quê? Somente aproveitar a vida, ser ativo e tal, o que é que isso chama, né? Porque eu vejo que há visões bastante equivocadas até em relação a isso. Como é que você pensa? Então, ou seja, a aposentadoria é para aproveitar a vida, é para ser ativo? Como é que você vê isso? Tal? Porque esperar a aposentadoria para aproveitar a vida é provavelmente um sinal de que você vai colocar muita frustração à frente, né? Porque a vida tem que ser aproveitada em cada momento dela na sua plenitude. E nessa fase pós-aposentadoria, em que você também tem algum distanciamento dos colegas de trabalho, você já não tem aquela mesma disposição física, e hoje no mundo em que a gente tem um mundo líquido, né, segundo Zygmunt Bauman, em que a gente começa a ter uma certa fragilidade nos relacionamentos, né? Você tem os relacionamentos descartáveis. Então, tudo isso faz com que a gente comece a ver, a família está numa nova formatação, né? E isso faz com que as pessoas mais velhas fiquem um tanto quanto separadas
distantes, e começa a ver, aí sim, falta de atividade, e começa a ter uma certa frustração, um certo vazio, e isso é caminho para depressão, tristeza, etc., né? Eu só, exatamente, concordando com você, mas é importante que algumas pessoas tenham uma percepção bem equivocada que pensa que, pô, estar em atividade, fazer atividade, alguma atividade produtiva, alguma coisa, isso é não aproveitar a vida. Então, isso é um equívoco, né? Salvo se aquela pessoa realmente está se martirizando, vai fazer alguma coisa que não é realizadora, não é boa. Então, por aí não deve ir. Mas fazer atividade, por exemplo, a aposentadoria é uma oportunidade, isso no meu livro eu exploro isso bem, porque entre as várias variáveis é você fazer outras coisas que você ou que você vinha fazendo e fazer em uma nova formatação, ou você fazer outras coisas que você não conseguia fazer lá e que você vai passar a fazer. Então, não significa dizer que bom, eu só quero curtir, viajar, ficar de papoar, beber, conversar, não sei o quê. Isso é um grande engano, porque você não tem sustentação, né? Você sabe, não vai se sustentar. Não sustenta. Aliás, você deu uma deixa interessante. O seu livro, o que você considera assim, pontos importantes, fundamentais para destacar no seu livro? Que é esse que está aqui, ó, para quem não conhece ainda. Eu até peguei em tópicos aqui, marquei alguns pontos aqui rapidamente para falar em relação, assim, minhas observações, assim, em relação ao livro, o que é que eu poderia fazer uma síntese, né? Fazer um resumo dos pontos principais e tal. O primeiro dele é que é possível efetivamente a pessoa ter um processo de envelhecimento bom, cuidadoso, realizador e tal, trabalhando essas variáveis todas. E não, bom, e é importante, primeiro ponto, trabalhar essas variáveis, buscar o seu planejamento de vida, a sua preparação, mas não na hora ou depois quando, por exemplo, vai entrar numa aposentadoria. Ou seja, tem que ser antes, né? Antes. Então, o quanto antes, melhor. Até você dizer quantos anos antes, não sei. A gente estima pelo menos 5 anos, não sei o quê, mas o ideal é antes, na meia-idade já. Porque o idoso já está na terceira idade. Hoje já se fala, né? Você sabe, nós temos terceira e quarta idade, né? A partir de 80 anos também é um segmento, né? Uma faixa etária que cresce muito e já é considerada quarta idade. Então, terceira e quarta idade. Mas na meia-idade, seja a partir dos 40 anos, as pessoas precisam já começar a criar consciência sobre isso, porque envolve aspectos, você tem aspectos financeiros, você tem aspectos de saúde, tem aspecto de relacionamentos, tem que fazer uma rede de relacionamento, uma cadeia de relacionamento, já pensando no amanhã, em possibilidades outras, de várias variáveis e tal, além de preparação, de formação, né, de você ir pegando coisas, habilidades, outras que vão servir para você por um longo tempo, inclusive até para dar uma qualidade de vida. Eventualmente você está trabalhando, você está igual um louco, como eu fazia, mas não deixava o lado da música. Por quê? Porque aquilo para mim é bálsamo. Aquilo para mim interiormente me faz bem. E eu sei que eu estando bem com a música e praticando a música, eu vou ser bom também, eu vou ajudar os outros. Porque a minha música, eu ajudo os outros com a música. Aliás, eu fui na apresentação que você fez semana passada, muito interessante. Eu gostei demais. Quer dizer, você faz com gosto e, na verdade, faz com qualidade também. Parabéns. Faço. Obrigado, meu amigo. Mas é uma coisa desde criança e tal, eu faço. Então, você tem algum dom, né? Eu pego esse dom e eu não quero ele para mim. Eu quero para o que eu puder fazer para os outros. Inclusive, eu faço música para idosos. Eu tenho um projeto que eu toco, vou em casas de idosos e tal. Eu faço isso desde 2007, né? Olha só. Então, é uma coisa que me gratifica muito. Poxa, cada vez que eu toco lá e tal, eu saio melhor do que eu cheguei e tal, isso é legal. Então, assim, um ponto é possível a gente surfar nessa onda da longevidade e tal, apesar de todas as dificuldades, do envelhecimento, a carcaça envelhece, os problemas de saúde podem chegar e tal, mas a gente precisa estar preparado e essa preparação a gente vai falar um pouco mais depois sobre essas dimensões da preparação, mas é importante saber que é possível. Segundo, talvez consequência disso, é que a minha observação, todas as pesquisas, é um percentual muito grande de pessoas não se debruça sobre isso, não se prepara. E a gente já falou, e quando chega e toma a decisão de se aposentar, vai envelhecendo e tal, aí as coisas vão ficando difíceis, porque a pessoa não abriu possibilidades, não se preparou, não só ela individualmente, como o seu entorno,
rol de relacionamento e de possibilidades, de empregabilidade e tal. Por que não? Cada vez mais o mundo está sendo dominado pelos idosos e será, né? Você vê todas as pesquisas que saem aí sobre populacionais, você nota que toda aquela pirâmide está totalmente já invertida e estava... Se não dominado, pelo menos povoado, né? Povoado, mas não tem jeito. As organizações estão abrindo já não vai precisar nem botar cota, é inexorável, não tem jeito. Porque você não tem mão de obra jovem para você absorver, você vai ter que pagar. Bem lembrado. Além de que essa complementaridade etária dentro das organizações ainda tem um lado qualitativo, né? Porque o idoso chega, traz aquela questão da ponderação que é necessária, que às vezes os mais jovens não têm, traz uma experiência, outras visões que ele também traz da sua experiência. Então a organização, aquele conjunto só tem a ganhar. Então as organizações, as maiores já estão todas praticando isso, abrindo as portas, e estão até criando cota, inclusive, já para idosos e tal. As várias, multinacionais estão fazendo isso. Mas isso vai ser uma coisa que não tem jeito, porque os jovens não tem mais... O jovem diminui, vai diminuindo os jovens cada vez mais, né? Porque as famílias aqui no Ocidente, aqui as famílias estão com uma média de menos de um filho por casal. Então não tem jeito, então não vai. E os idosos vivendo mais, ele precisa... Como é que vai ocupar esse pessoal? Esse pessoal vai fazer o quê? Né? Até porque o nível de consciência está aumentando, graças a Deus, para as pessoas que estão envelhecendo, está vendo o seguinte, tem que estar ativa, tem que buscar atividade. Como é que se ocupa? Né? Isso tudo está no seu livro. Os pontos principais que você destaca. Eu também falo sobre isso e tal. E, assim, isso é comprometedor quando as pessoas não se preparam, porque aí o que seria o prêmio, isso também eu falo muito, o que seria o prêmio da gente viver mais, etc. Isso é uma coisa de uma moeda de duas faces, né? Então, o que seria um prêmio para a gente... você tem um prêmio de poder se aposentar. Isso já é uma graça da gente poder ter uma renda, ter tempo disponível e tal. E, faça o melhor proveito daquilo. E muita gente desperdiça isso. Vem em complemento todo um contexto mundial de realidade das pessoas viverem mais. Expectativa de vida aumentando cada vez, aumentando mais. Hoje é moleza, chegar aos 90 ainda está ativo e tal. Tem um amigo que está escrevendo artigo para jornal, que está em rede social, eu até cito no livro e tal. Está 95 anos hoje. E tal, dessa forma, assim. E isso é no mundo todo, né? Eu vou dar um exemplo aqui, somente para ilustrar. Por exemplo, eu estava vendo outro dia, o jornalista Boris Casoy, por exemplo. Tá? Aos 80 anos, começou a fazer a faculdade. Era um desejo, era um sonho que ele tinha lá. Começou a fazer a faculdade veterinária. Olha só. Então, alegre da vida, feliz, vai realizar um sonho e tal, essa coisa. Outro dia, um senhor lá da Colômbia, 104 anos, concluiu uma tese de doutorado, que estava parada, que estava lá para trás, ele conseguiu concluir e tal. Então, quer dizer o seguinte, são essas variáveis que as pessoas têm que trabalhar, têm que pensar, têm que sua lista de sonhos e tal, e saber que dá para realizar. Como é que é essa lista de sonhos? Me explica Isso é uma matéria-prima fundamental para... Matéria-prima fundamental para o projeto de vida, né? Como é que você... tem um projeto de vida nessa fase, né? Você vai fazer um projeto de vida, você... tem que sacar logo primeiro, até para você descortinar o que é que você quer estabelecer suas metas e tal. E tal, aquela história da Norte, né? Você botar a bússola no lugar certinho lá, orientar e tal. Primeira coisa, lista de sonhos. Eu aprendi que a lista de sonhos é para estar sempre atualizada, você revisando de vez em quando, na gaveta do criado mudo, para de vez em quando, periodicamente, você pegar e vai vendo aqui o que é que não faz mais sentido, o que é que eu vou fazer. E para os sonhos que são mais impactantes, aqui eu já estou aprofundando um pouco com algumas dicas para a preparação, mas só para a gente não perder o embalo. E quando aquele sonho, ele se confirma, você passou lá, você fez aquilo, escreveu hoje, no mês que vem, ele está consistente. O meu desejo aqueceu mais ainda em relação a isso. Você tem que... bota logo uma meta. Aí você vai estabelecer uma meta. Para quando você quer realizar? Que produto você quer fazer isso? Em que tempo? Você vai fazendo. Se a pessoa criar essa disciplina, ela vai meio caminho andado também, porque, olha, vai botar a bússola para saber para onde é que vai. Quais sonhos seriam mais típicos nessa fase? Porque os sonhos, quando a gente é mais jovem, tem a ver com, sei lá, construir uma família, fazer uma viagem para, sei lá, Disney, Europa e assim por diante, né?
ter uma casa, comprar um carro e tal. E os sonhos vão mudando. Nessa fase em que a gente já está, em tese, com certa estabilidade financeira, material, quais seriam os sonhos possíveis? Os sonhos são de várias naturezas. Por exemplo, algumas pessoas têm um desejo, de novo, por exemplo, imagina, eu não morro sem aprender a tocar piano. Tem gente que fala isso. Você já deve ter ouvido. Eu não morro sem aprender a tocar violão, não sei o que. Um exemplo. Vai. Aprender uma língua estrangeira. Língua estrangeira. Diferente. Chegou a hora. Então, é focalizar isso, dedicar. Então, esse é um tipo de sonho. Pintura, né? Outro sonho é você conhecer determinado lugar e que, eventualmente, é um lugar que vai te dar iluminação, te trazer iluminação. Lugares fortes, de espiritualidade, que você tem aquele desejo. Então, é possível também incorporar. Então, ou seja, a lista de sonhos é muito ampla, vai depender. Pode ser coisas materiais, de certa forma, que aquilo vai te ajudar a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, né? Então, eu acho que é assim, vai de pessoa para pessoa. Mas o importante isso eu aprendi também com alguns mestres aí nesses meus estudos sobre projeto de vida, essa coisa, tem a sua lista sempre revista, atualizada, e para aqueles mais priorizados, estabeleça metas e se dedique a elas. Né? Eu queria até complementar que esses sonhos são necessários, são indispensáveis até, mas eles têm que estar, de alguma forma, alinhados com o seu, vamos dizer assim, o seu propósito de vida, que não sejam só sonhos relacionados a coisas materiais, do ego, sim. que fazem até sentido, mas nessa fase é preciso que tenha um alinhamento também com a tua parte mais essencial, né? A tua parte espiritual mesmo. De pleno acordo. Né? Pode ser de doação também. De pleno acordo. De trabalho voluntário. Claro. Né? Fazer algo pelo outro, né? Para que você também possa retribuir para o mundo tanto que você já recebeu, né? Esse fez parte dos meus sonhos. Quando eu me aposentei e adquiri um tempo extra, tempo, né, da aposentadoria natural, duas coisas que eu fui fazer que estavam muito dentro de mim e que eu não conseguia fazer. Um era começar a meditar. Então, me dedicar à meditação. Isso foi a primeira coisa que eu fui, inclusive. Eu todos os dias. Pois é, então eu fui me dedicar a isso e fui buscar experiências de meditação, de várias crenças, inclusive diferentes e tal. Mas foi muito rico. E o segundo foi fazer algum trabalho voluntário, dedicado para pessoas carentes, etc. E, no caso, para os idosos aí em abrigos e tal. Toda maneira. Então, é isso. Tem tudo a ver com o que você falou, porque eu tenho esse propósito mesmo. Eu quero ser um pouco da mudança que eu quero ver no mundo. Isso. Como disse Gandhi. Gandhi falou isso. Então, você sabe que eu fiz uma enquete, Dátoli, assim, até meio preparatório para esse trabalho nosso, mais ou menos umas 30, 35 pessoas, buscando entender o que é que está afligindo eles. Quero até fazer um agradecimento aqui às pessoas que colaboraram e responderam, foi muito interessante. E eu tive algumas surpresas, assim, né? Mais ou menos... A tônica foi medo de perder a autonomia à medida que o tempo passa, né? Medo de ficar dependente. Isso tudo gera realmente muita ansiedade. É fato. E vai ficar onde? Vai ficar numa casa dos filhos, quer ficar independente, precisa de um cuidador, vai ficar na sua própria casa, se bem que tem casas hoje de repouso, no nível de, assim, bastante conforto mesmo, né? Para quem tem uma renda né? satisfatória, beleza. Mas esse é um dos maiores medos, né? Medo também em relação aos filhos, como é que vão enfrentar esse mundo com tanta insegurança e tal. E uma das coisas que me surpreendeu é de que existe sexo, sim, nessa fase, e não é um pouco como se imagina, não. Sim. É surpreendente, viu? E uma coisa muito assim, prática, eles mostraram um desejo muito grande da parte espiritual. Né? O que não podia ser diferente, né? Então, nós estamos numa fase em que a nossa conexão espiritual se mostra absolutamente indispensável, né? Então, realmente, eu acho que tem vários fatores contribuindo, por isso que eu me animo muito com essa temática, né? Tem muita coisa acontecendo, eu acho que o nível de conscientização está aumentando, até porque a informação flui, né? Flui com tanta facilidade hoje das redes sociais, essa coisa do advento da internet para cá. Então, as pessoas estão se informando melhor,
estão criando esse nível de consciência. A área de saúde tem avançado muito. Nossa. É uma explosão de coisa que tem surgido diariamente. Eu que acompanho pesquisa aí, que eu tenho que pesquisar por causa do meu blog, né? Aí falar nisso, quem não conhecer, eu já vou aproveitar para falar aqui. O blog, seu blog. Pois é, o endereço do blog www.ubemviver. Meu blog é ubemviver, www.ubemviver.blog.br, né? Blog BR, tá? O Bem Viver Blog BR. E eu tenho que pesquisar muito e falo lá. E me interesso muito por essas coisas que estão vindo também pela área de saúde, porque a gente sabe as variáveis todas que levam a uma boa qualidade de vida no processo de envelhecimento, né? Mas a área de saúde tem contribuído muito, não só com... Porque aí veio a tecnologia, então com os diagnósticos melhores, né, então cada vez mais precisos, as pesquisas que estão sendo feitas fabulosas, descobrindo muitas coisas aí e tal, no campo da genética e tal, a bioengenharia está ajudando também e tal. E aí vem as medicações ajudam, você está falando, essa questão do idoso se sentindo jovial, em atividade, inclusive, né, sem essa questão do receio do sexo, ao contrário e tal, é porque são os avanços naturais e que estão aí e que estão à disposição de todo mundo. Então, isso é uma coisa animadora e a área médica está avançando, mas em uma próxima conversa nossa, uma próxima oportunidade, a gente vai explorar, então pode até trazer um profissional da área de saúde para falar, porque nós temos novidades muito boas sobre isso aqui, né, na linha clínica de medicina do estilo de vida e já possibilidades, ou trabalhando os hormônios, hormônio da felicidade, hormônio do bem-estar, etc. Isso já pode ser trabalhado de uma forma, inclusive, com implantes. Isso é a coisa mais nova que eu tive conhecimento recentemente, que é bastante alentador, né? Você imagina, porque a gente sabe que a gente precisa de serotonina, dopamina, essas coisas, né? É fundamental você ter isso no seu metabolismo, esses neurotransmissores e tal. Imagina o que é a pessoa que não está conseguindo produzir naturalmente, né? Dos mecanismos naturais. Imagina poder fazer um implante e você conseguir assegurar uma disposição para a vida, né? Então, seja o lado sentimental, amoroso, que tem a ocitocina e tal, tem esses hormônios que ajudam para tudo isso, mas endorfina, serotonina e tal. Então, olha só, é uma revolução que está aí a serviço disso. Então, nós estamos num campo, esse campo aí dessa nossa discussão, tem coisas muito alentadoras. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão poder viver mais e viver bem. Né? Se não viver mais, viver melhor, mas viver bem, pelo menos, com qualidade. É possível, né? Que é isso, né? E você, me conta, como é que você ficou, vamos dizer assim, sentindo mais velho? Ou você se sente mais jovem com o tempo? Porque eu tenho até uma experiência pessoal meio divertida, sabe? Então, fala aí você primeiro, eu quero te ouvir, depois eu vou dar o meu Você pitaco. sabe, Dácio, que quando eu tinha 20 e poucos anos, por força até da minha história, né, eu fiquei órfão de mãe aos 7 anos e tal, e aí me senti muito desamparado e tal. Então, o começo da minha vida foi assim, com muita questão emocional, sabe? E aí eu tinha uma música do Silvio César, não sei se você se lembra, que dizia assim, eu sou um moço velho. Sim. E parecia Roberto que aquela Carlos gravou, inclusive. Roberto Carlos? Gravou também. Gravou também. E ele, nessa música, falava de coisas assim, como se tivesse feito a música para mim, né? Era um prazer meio mórbido, melancólico, né? Eu senti essa coisa de estar velho, né? E, na verdade, com o tempo, eu fui exatamente ficando mais jovem, né? Lembra daquele filme, né? O fabuloso caso do Benjamin Button, o curioso caso do Benjamin Button, um filme, né? Com Brad Pitt, né? Em que ele nasce velho e morre mais jovem. Hein? Eu acho que, de certa forma, eu estou nesse caminho, porque eu me sinto hoje muito mais jovem, com muito mais disposição, com muito mais alegria, apesar de todas as dificuldades, né, as dores no corpo, etc, etc. Mas a disposição hoje é muito maior do que eu tinha no passado. Então, eu acho que eu fiz o processo inverso. E você, como que foi isso? Não é por acaso que a gente tem essa afinidade toda e estamos juntos, porque nós realmente estamos nesse hall de pessoas... felizardas, porque chegamos numa idade da maturidade, idade avançada, em condição de aposentado e com a condição boa de saúde, né? Então, eu me sinto, Arnaldo, só para você ter uma ideia, quando eu olho, só olhar o horizonte aqui, agora 20 anos para trás,
Se eu pegar 20 anos para trás. Não faz qualquer diferença para mim hoje, para 20 anos para trás. Nenhuma limitação. Não tem nada que me impeça a fazer, nada que eu fazer. Sua família também é longeva, né? Minha família é longeva, sim. Graças a Deus. Minha mãe está com 95, ainda ativa, bem, cozinhando, costurando, etc. e tal, para se ter ideia. Eu tenho várias pessoas na família assim. Mas as coisas não são por acaso, né? Então, eu digo, estou bem, me sinto bem, porque eu também estimulo muito, não só o físico, faço atividades regulares, como a mente, né? Então, essa questão de trabalhar a mente, o lado cognitivo, você sabe, né? Fundamental. Então, eu me exijo muito, estou sempre aprendendo coisa nova e tal. Eu gosto muito daquela ideia de não ir para a cama sem aprender uma coisinha a mais, né? Então, eu sou muito disciplinado em relação a isso. Então, para mim, esse passar do tempo está sendo muito legal. Eu estou curtindo muito, estou aproveitando plenamente, porque não estou tendo restrição, assim, não tenho adoecimento, não tenho comprometimento, não tenho nenhuma ocorrência de risco, etc. Então, assim, me cuido. Agora, vai fazer o quê? É de graça isso? Não. Isso é uma coisa, investimento de longo prazo, né? Então, a gente sabe, saúde é uma coisa acumulada, né? Uma coisa que você vai... Agora eu estou colhendo um pouco do que eu plantei ao longo do tempo todo. Nunca deixei de fazer exames preventivos, fazer acompanhamento médico, nunca parei de fazer atividade física, nunca vacilei com dieta e tal, alimentação, sempre foi alimentação. BH tem um histórico de família bom, porque meus pais sempre cuidaram disso e tal. E trabalhando esse lado da cabeça, da mente, procurando estar com a mente oxigenada, o cérebro funcionando, todas as dimensões. A música ajuda muito isso. Pô, sem dúvida. Né? Estudar língua estrangeira, você sabe que as pesquisas mostram que os 2 fatores que mais estimulam simultaneamente todas as áreas do cérebro, né, são a música e aprendizado de língua estrangeira, né? E essas 2 coisas eu gosto também. Sim. Então, isso eu gosto disso. E o lado espiritual também. Eu tenho procurado evoluir continuamente e para uma espiritualidade, uma conexão espiritual, até para me dar um pouco mais de serenidade também, de se buscando. Sabedoria a gente não compra, assim, não adquire, não, mas a gente vai tentando incorporar e tal, assim. Estando muito conscientes também, né, Dátulo, que os anos que virão, certamente a nossa condição física vai reduzir-se, a nossa condição até cognitiva irá se reduzir, o problema de perda de memória é uma das coisas mais, vamos dizer, sérias que os idosos enfrentam. Dizem até que aos 90 anos, 1 em cada 2 terão Alzheimer ou outra doença dessa natureza. Então, certamente alguma coisa virá. Agora, como enfrentar isso, né, da melhor forma possível, sabendo que, ainda que a vida não seja tão plena quanto na juventude, na fase madura, mas também tem uma parcela de vida que pode e deve ser usufruída com muita intensidade e pode ser até a fase mais prazerosa da vida. Exato. Né? Muitas pessoas que chegam nessa fase, puxa vida, Cora Coralina, por exemplo, né? Que, começou a publicar seus livros após os 70 anos, né? Exato. E tem livros maravilhosos. Eu adoro a Cora Coralina. Jung trabalhou até 80 e poucos anos. Isso. Oscar Niemeyer, né? Claro. Mais de 100 anos, tantos outros, né? Ou seja, é possível sim a gente fazer dessa fase da vida de uma forma muito prazerosa, muito útil, enfrentando o que não podemos ir contra a natureza, né? A natureza nos coloca numa condição de deperecimento gradual e isso significa que a gente vai ter que enfrentar isso, a não ser que a gente morra cedo. Né? Eu acredito mesmo que uns são mais felizados, uns tiveram um histórico de vida, até a genética ajuda, mas a genética é relativa e ninguém fica se enganando também, pensando que a genética vai fazer o papel dela sozinho, não. As pesquisas mostram que a influência da genética para o bom envelhecimento não passa de 20%. Então, vamos ter um certo cuidado com isso. Então, o que vale mesmo é a dedicação que a pessoa tem nos vários fatores que a gente está falando. Agora, o fundamental, para a gente queria trazer aqui um outro ponto, que é o ponto, para mim, fundamental. Assim, vou começar logo com a frase. Aquela frase que diz o seguinte: o corpo envelhece sem a sua permissão, mas a alma só envelhece se você permitir.
Então, aqui a grande chave para esse negócio que nós estamos conversando aqui, dentro da ênfase que a gente quer dar, que é como é que você aproveita a longevidade da melhor forma possível, né? O processo de envelhecimento que seja mais bem sucedido possível, é ter muito cuidado com a mentalidade, né? Como é que você enxerga a vida, como é que você processa os acontecimentos, porque as dificuldades todo mundo tem. Problema na vida, não é brincadeira, né? Viver é uma arte, já se diz aí, muitos já disseram por aí e tal. Então, a grande questão é como é que a gente enxerga, como é que a gente processa essas coisas que acontecem, né? Então, como é que a gente vê? Então, eu o tempo todo fico buscando me policiar, que eu sempre fui muito chegado até um pouco ao perfeccionismo e tal, tem que ficar me policiando, mas eu estou cada vez mais numa outra toada agora. Eu sou o seguinte, eu estou naquela toada de caçador de belezas e de bondades. Então, isso é que eu quero ficar cada vez mais enxergando onde é que tem beleza, onde é que tem bondade e tal, porque tá por aí. Elas estão por aí. Então, a gente precisa fazer isso. Então, a mentalidade é que faz todo o diferencial, né? As pessoas que se deixam incorporar um ar de velhice, um conceito de velhice, de gente que já estão velho, que meu tempo já passou, isso já não é mais para mim, não sei o quê. Isso é um problema de mentalidade, não é um problema de idade, né? A gente sabe, aí... depois a gente pode falar também. Tem muitos temas aí para a gente explorar isso, né? Eu acho que esse é um tema que a gente vai vivendo, vai experienciando e cada vez mais a gente tem contribuições positivas para deixar claro que essa fase pode ser muito, muito especial na nossa vida, né? Muito. E para a gente tentar, vamos dizer assim, até fechar um pouco dessa nossa conversa de hoje, teremos outras, né? Isso. Você vê de novo como boa contribuição para esse tempo de longevidade, para quem espera viver mais. O que tem de novo que você gostaria de acrescentar? Só mais um pouco, talvez, Arnaldo, pegando aí a sua pergunta, reforçar aquilo que eu já disse. Eu me animei muito recentemente ao constatar que, por exemplo, a área médica incorporou uma linha clínica chamada Medicina do Estilo de Vida. E isso é uma contribuição fabulosa para as pessoas, que é o seguinte, o que é que a Medicina do Estilo de Vida faz? Ela passa um olhar, porque isso é um médico, né? Isso é um médico nas suas várias especialidades. Tem cardiologista, tem ginecologista, tem endocrinologista, tem psiquiatra e tal, que está atuando nessa linha. Isso começou lá em Harvard e tal. Isso vem aqui, dos 20 anos para frente, isso está crescendo. Qual é o diferencial disso? É porque ela foca, claro que vai focar na doença, claro que vai tentar superar essa questão fisiológica, etc. Mas a grande sacada aí é que ela tem um enfoque no comportamento, nos hábitos. Então, o foco da medicina do estilo de vida é pegar o ser, dando uma olhada nele integralmente, vendo o seguinte: comportamentos nocivos precisam ser substituídos por comportamentos bons. E aí precisa haver um compromisso, um termo de responsabilidade. Então, aí já é a medicina trazendo um pouco, até da filosofia do próprio coaching, né? Porque o coaching é isso, né? O coaching é uma contribuição de alguém que vem com outro olhar para alguém que quer fazer mudança e, vamos assumir compromisso para que essa mudança aconteça. A medicina incorporou isso, trouxe isso para agora. Então, essa medicina, isso é uma coisa fabulosa para mim, isso é um negócio muito legal. Estou muito animado e eu converso muito com profissionais que estão nessa linha. E, aliás, um livro que eu trouxe aqui até para comentar, Você Aguenta Ser Feliz, é um livro que foi escrito, porque o médico que está aí, Ivan Guerra, ele é um psiquiatra, mas que atua nessa linha. Você aguenta ser feliz? Você Aguenta Ser Feliz, é o título do livro. E ele explora muito bem o que é essa linha e tal, em cima dos hábitos das pessoas e tal, porque quando a gente está falando de hábitos, é tudo, e pega qualidade de sono, por exemplo, relacionamento, espiritualidade. Então, ou seja, não é só olhar a doença, olhar o corpo, etc., da parte física. Então, isso é um negócio legal. Então, está avançando, né? E em complemento, só para fechar, para a gente não prolongar muito, aquele negócio dos hormônios que eu falei, que isso é o que há de mais novo que eu tenho conhecimento aqui, que já chegou, já é real, já está aqui disponível, né? Então, a pessoa já pode, mediante o diagnóstico também dos médicos que estão trabalhando com isso, que já são especializados nisso, eu conheço alguns, né? E tal, de várias especialidades também, né? Ginecologia, endocrinologia, tu trabalha com isso. Então, como é que você pode trabalhar os hormônios e, havendo necessidade, caso a caso, conforme o diagnóstico, fazer um implante.
E você faz um implantezinho que ele pode ser renovado, é coisa simples de fazer no próprio consultório, que faz e tal. E pode ser renovado periodicamente e tal. Aí vai ser qual é o tipo de hormônio mais adequado e tal. Ou seja, nós temos a ajuda também, não só das informações, desse papo todo que está rolando, da consciência que eu acho que está aumentando, mas a ciência vindo em ajuda para isso e tal. Ou seja, então é um quadro animador, e eu estou sempre animado com isso. Acho que as pessoas vão surfar cada vez mais, vão viver mais e tendo condição de aproveitar. É isso, sem dúvida. né? Então, é um campo novo que se apresenta, né? Eu acho que a medicina, a biologia vem no sentido de ampliar a nossa condição de vida, mas complementando com a nossa necessidade espiritual, né? Porque essa que precisa ser muito enfatizada, né? Nossa conexão, nossa busca pela nossa essência, porque o vazio existencial é uma das coisas mais complicadas hoje em dia, né? E tudo deve começar por aí. E começamos por aí. Porque é o que dá consistência, na verdade. Sem dúvida. A consistência. Muito bem. Obrigado aí por esse papo aí. Obrigado, meu amigo. Estaremos juntos mais outras vezes, né? Outras vezes. E vamos trazer convidados aqui que animem ainda mais e tragam mais valor para a gente aqui. Para as pessoas que vão passar a nos acompanhar com essa série aqui dos nossos podcasts. Né? É isso aí. Tá bom, Arnaldo. Foi um prazer, viu? Muito obrigado. Obrigado, meu amigo. Até a próxima. Até. Joia.